meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe ao ouvir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vocês venham sentir a presença de Deus como estou sentindo agora e quero compartilhar com meus irmãos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor veio no meu coração sobre Ezequiel 37. Aleluia. O vale de ossos secos. Oh Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale. Aleluia. E eis que estavam sequíssimos. Pense num vale de ossos secos, sequíssimos. Essa visão que Deus deu para Ezequiel. E no versículo 3 fala: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Santo Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Que nessa tarde você possa estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém, irmãos e irmãs? Que você possa estar ouvindo, deixando ela entrar no seu coração. Em nome de Jesus. Pela misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas. E pela renovação de todos os dias que Ele tem nos dado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. No 5 fala, no versículo 5. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha como Deus faz a obra por completo, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é majestoso, né? Deus é poderoso. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem. Olha a ordem de Deus aí. Aleluia. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Santo é o Senhor. Deus é Deus do reboliço. Glória a Deus. Aleluia. E os ossos se ajuntaram. Aleluia. Glória a Deus. Osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, aleluia, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Esse espírito que nós estamos respirando, falando, né? O que o Senhor nos deu esse espírito, né? Sobre a nossa alma, né? Sobre dentro de nós, espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, porque era ossos, já estava com nervos, já estava com carne, já estava com pele, né? Para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Glória a Deus. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé. Olha que maravilha! Um exército grande em extremos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados.
Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu habitarei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir a sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, o Espírito de Deus, aleluia, e viverei e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Eu li inteiro aqui, irmãos, em nome de Jesus, mas que o Espírito Santo venha falar com a tua alma, na tua necessidade, naquilo que você está precisando, naquilo que é impossível, naquilo que não tem saída, né? Em nome de Jesus, porque aqui Deus trouxe, né, essa visão para Ezequiel, né, para ele, levou ele, né, nos sonhos, né, para ter essa visão do Vale dos Ossos Secos. Por quê? Porque o povo estava combatido, o povo estava sem fé, desacreditado, desmotivado, né, entristecido, né. Mas Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que quando essa visão veio sobre Ezequiel, ele mandou que Ezequiel profetizasse no meio daquele vale de ossos secos, sem vida, sem carne, sem pele, sem nervo. E ali ele foi, né, tomando, escutando aquela voz e ordenando naquele vale de ossos secos, sem vida, né? E Deus está falando comigo e está falando com você que está assistindo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, para que você venha se levantar como um exército na terra, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele quer trazer a vida de volta para você. Ah, mas eu estou vivo. Mas você está falando de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está escutando a voz do Espírito de Deus? Então Deus está requerendo isso de nós nesses tempos difíceis, para que nós não venha tornar-se como osso seco, para que nós não venha ficar desacreditado nas coisas que o Senhor ainda continua fazendo, e que Ele é Deus de milagre. Eu sou um milagre. Já passei por tantas lutas, provas, né? E eu sou um milagre. Não era nem para mim estar mais na terra, mas Deus me deu a vida de volta, porque eu clamei ao Senhor dentro do banheiro de um hospital. Passei por um processo de enfermidade, fui para o centro cirúrgico através desse processo de enfermidade. Entrei 3 vezes no centro cirúrgico, desenganada. Então é isso que Deus faz. Quando você guarda a palavra dele, quando você tem ele dentro de você, que é esse fôlego que você tem, que ele permitiu dar para você vir nessa terra. E ele quer cuidar da tua alma para você que não venha se perder, se corromper, se contaminar, né? A gente passa por vários processos. Ou ele dá liberdade de você escolher aquilo que você quer. Porém, chegará todo o tempo, né? Há tempo para tudo, né? E Jesus está às portas. E esse tempo é tempo de você se alinhar com Deus, de você chegar até Deus, de você chamar Ele como um amigo fiel e verdadeiro, porque Ele é. E como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também, independente se for saúde, se for na área financeira, se você está se sentindo sozinho, né? Mora sozinho, né? No caso também, órfão, viúva, solitário, abatido. O Senhor, Ele é Pai de todos, né? E Ele só requer de nós essa aliança, essa compreensão de saber que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele está às portas, que Ele está requerendo de nós para que nós se achegue a Ele, porque Ele já está vendo nós. Ele livra nós, Ele guarda, Ele protege, Ele dá sabedoria, Ele dá estratégia, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Coisas que às vezes a gente nem espera acontecem.
E a gente às vezes não é merecedor, mas acontece por quê? Por causa da misericórdia que Ele tem com nós. E a palavra dele diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nessa terra mais. Ele mandou o seu Filho na cruz por amor de nós, para que nós tivéssemos essa visão espiritual, esse foco em Deus, né? E se agarrasse nele, né? Para que possamos ter força para caminhar, para vencer os dias difíceis dessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, como eu passei por vários processos, e eu glorifico a Deus em todos e testemunho para aqueles que eu sinto no coração, como eu estou testemunhando para você que está assistindo esse vídeo, porque eu sou uma obra do Senhor, uma obra viva, um milagre de Deus. E quantas obras o Senhor tem feito na minha casa, e quantas obras o Senhor ainda irá fazer, porque eu creio, porque eu tenho batido na porta da misericórdia. Amém? Falho nós somos, mas nós somos errantes? Somos, mas nós estamos diante de um Deus que nos perdoa, que nos ajuda a melhorar cada dia. Amém? E que essa palavra venha entrar no seu coração, porque aqui o Senhor mostrou na visão para Ezequiel esse vale é sossego, e no final ele fala, né, para Israel, no 13: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros e vou subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porque muitas das vezes a gente endurece o coração, vai se esfriando, a gente não vai acreditando mais nada. Eu falo a gente assim, é conjecturando pela situação do que está acontecendo hoje nas mídias, né, no mundo. Porque se você ficar prestando muita atenção em coisas, você acaba se frustrando, você acaba perdendo a sua fé. Você acaba acreditando em coisas que não faz parte das coisas que é do céu. Daquilo que Deus deixou escrito, que é a palavra sagrada, santa, verdadeira. E continua fazendo na nossa vida. Coisas extraordinárias, coisas impossíveis. Coisas que só Deus pode fazer. Então, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Amém? E quando Ele mandou ali profetizar, quando Ele mandou Ezequiel olhar, ver e profetizar sobre aqueles ossos, profetizando, né? Para que se tornasse um exército na terra. Você é um dos soldados do Senhor. Eu sou uma das soldados do Senhor. Por quê? Porque Ele te escolheu. E o que Ele requer de nós? Que nós abra o nosso coração, o nosso entendimento com Ele. Amém? No amor, né? Na misericórdia, na empatia com as pessoas. Amém? Na humildade, na compreensão, no entendimento, né? Que só Ele pode nos dar, porque nós estamos sendo moldados por Ele. Ele é aperfeiçoado. E quando nós estiver perfeito, Ele leva, né? Isso se nós deixar Ele fazer morada nesse tabernáculo de carne, aonde habita o Espírito Santo de Deus, aonde habita Jesus na sua vida, se você aceitar Ele como o único Salvador da sua vida. Então aceite Ele como o único Salvador da sua vida, porque só Ele vai resolver a tua situação, como Ele resolveu a minha. Enquanto eu não conhecia, eu só sofria. Eu era leiga. Ainda estou aprendendo, né, com o Senhor, com a palavra, né? E Ele tem me ajudado muito. Nunca me desamparou em nada. Nem quando eu não conhecia Ele, nunca me desamparou, porque tinha joelhos dobrados no chão que orava pela minha vida, pela minha família. E ainda tem. E quando você falar, mas eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu não acredito em ninguém, mas tem um Jesus que morreu por você. E você está nessa terra para adorá-lo, para falar que Ele é bom. E que se não estiver tendo as coisas, aquilo que você precisa, tenha essa intimidade. Cria esse relacionamento com o Senhor na sua vida, para que Ele possa dirigir os teus caminhos, sabe? Limpar os teus caminhos, abrir porta onde não tem porta, prover de onde que não tem, porque Ele é provedor. Amém? Então somente creia, busque a fé. Senhor, me dê fé, me dê força.
Aleluia. Renova-me, como o Senhor renovou aqueles ossos secos, ainda que o meu coração não sente, ainda que a minha alma não sente, o meu espírito não sente. Senhor, em nome de Jesus, traz a tua essência a mim. Senhor, que eu possa te sentir. Eu sei que eu não posso te ver, mas eu posso te sentir e sei que o Senhor está aqui. Porque eu senti a presença de Deus dentro do leito do hospital. E sabia que tinha muitas vidas orando por mim. O Senhor junta os tição na terra, fala tição que são fogo, aqueles que buscam o céu, a chama do Espírito de Deus. E vai trazendo aquilo que nós precisamos. No Salmo 23 fala que Ele refrigera a nossa alma. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Então, quando foi profetizado para aquele povo, foi para aquele povo se despertasse, sentisse a presença de um Deus vivo. A presença que, se a gente está de um jeito, a gente pode acordar de outro jeito. De um jeito que Ele quer. De um jeito que é para ser testemunha dEle na terra. Para glorificar o nome dEle em tudo. Desde pequenas coisas, grandes maiores. Porque se você der assim, mas eu não tenho nada para falar de Deus. Mas se Deus te der um copo d'água para você beber, glorifique a Deus. Porque nesse copo d'água, Ele vai trazer bonança para tua casa. Senhor, eu estou sentindo sozinha, não tenho ninguém. Tem o Senhor sim na tua vida. Chama Ele, chama a presença dEle, chore na presença dEle. Bata o joelho no chão e chore. Venha ao meu encontro, me abraça. Eu quero te sentir, eu quero te conhecer. Eu preciso ter um particular contigo, Senhor. Muitos falam do Senhor, mas eu necessito. Como eu já necessitei muitas das vezes. Tive muita experiência com o Senhor. E ainda continuo tendo. Passa pelos processos de tanta coisa. Mas a gente fica firme ali com Deus. Porque quanto mais vem a luta, mais a gente se gruda nos pés do Senhor. Pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo direção. Então que essa palavra venha trazer avivamento no teu coração e na tua vida espiritual. Amém? Que o seu coração venha tornar aberta para o Senhor, em nome de Jesus. E aquilo que você estava já dando como perdido, sem solução, o Senhor vai movimentar, vai fazer um reboliço. Ele fez um reboliço naqueles ossos, transformando em carne, em osso, em pele, transformando em um exército. Mesmo que seja num vício, às vezes tem o tempo determinado de Deus, numa enfermidade, tem tudo o tempo determinado. Começou, tem um tempo determinado também de Deus libertar, de Deus curar. Às vezes a medicina não faz, mas Deus faz, como fez na minha vida. Correndo dilatado, a infecção tomando conta do corpo. Os médicos não podiam fazer nada. Mas o médico dos médicos entrou no centro cirúrgico. O Senhor entrou lá e fez a obra. E eu estou glorificando o nome dEle através desse testemunho. Então vale a pena servir o Senhor. Vale a pena buscar o Senhor enquanto há tempo. Em nome de Jesus. O que tiver seco, o que tiver parado, o que tiver sem vida, o Senhor venha trazer vida. O que estiver seco, o Senhor venha trazer aquilo que estiver faltando nos seus órgãos, na sua carne, na sua mente, no seu coração, com o Senhor, para você glorificar o nome dEle, porque tem que ser para a glória dEle. Amém? E essa palavra é tão forte, tão maravilhosa, que tem várias partes dela que fala, como foi a visão, de Ezequiel no meio daquele vale. E ele fala, Senhor, ele fala que filho de uma porventura, vivereis esses ossos? Ele perguntando para Ezequiel. E Ezequiel fala, e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Deus sabe todas as coisas. Senhor, Deus sabe tudo sabe do meu coração nesse momento que Ele preparou de eu ministrar essa palavra para você. E da maneira que o Espírito de Deus vai trazer ao seu coração. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro.
Ele é amor, mas Ele também é um fogo consumidor, porque Ele é justiça, né? Então creia somente, né, que Ele está na sua vida, Ele está nessa situação sem saída, Ele está com você. Em nome de Jesus, amém? Oh, amado Espírito Santo, que essa palavra venha entrar em cada coração que está escutando essa palavra de Ezequiel 37. O vale dos ossos secos, ainda que esteja seco, viverá. Basta você crer, profetizar vida, profetizar a tua necessidade, clamar ao Senhor por misericórdia, pedindo perdão, se reconciliando com Deus, já chegando até Deus, que Deus chegará até você. Porque o dia que eu entrei naquele banheiro do hospital, eu falei: Senhor, eu estou nas tuas mãos, não na mão dos médicos, nas tuas mãos, faça a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui. E eis-me aqui testemunhando uma das obras, que são várias obras, né, que o Senhor tem feito na minha vida, me tirar do laço da morte, desenganada. E eu glorifico a Deus todos os dias. Às vezes eu estou sem força por causa de tanta coisa que acontece, que eu sei que todo mundo tem. Mas eu dobro meu joelho e falo com o Senhor. É falar, contar, conversar, chamar a presença dEle, adorar. Adorar como? Cante um hino, um louvor, uma música que traga a presença de Deus, do Senhor Jesus na sua vida. Porque somente a Ele a honra e a glória. Até debaixo de uma árvore a gente conversa com Deus. E Ele escuta, Ele ouve. E Ele ainda dá o sinal para aqueles que não acreditam. E fala: Senhor, dá um sinal aí. Gedeão pediu um sinal. Quando ele estava amassando uva no lagar. Vários sinais. E Deus deu. Moisés pedia sinais. Josafá pedia sinais. Daniel, quando estava na cova dos leões, falou com Deus. E Deus mostrou os sinais que estava com ele. E Deus está com você. Então deixa essa palavra avivar a tua fé. Trazer a presença de Jesus como único salvador da sua vida. Aceite Ele de coração. Que muitas coisas Ele vai acrescentar. Para melhorar essa situação aí. Que aos olhos do ser humano não tem solução. E às vezes o homem não pode fazer nada. E a gente às vezes espera por homens e eles não fazem. E quando fazem, ainda quer retorno, é cobrado, né? Dá com uma mão, olha com a outra. Coisa que não provém de Deus. Mas quando é o Senhor, não importa. O que Ele vai fazer na sua vida é extraordinário. Ele não vai deixar você perecer. Se uma porta fechar, Ele abre outra. Se faltar recurso, Ele manda recurso. Se não tiver na terra, Ele manda do céu para aqueles que creem e têm fé. Como já aconteceu muitas vezes na minha vida. Vai acontecer na sua também. Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, amada, escolhida, separada. Passou por tantos processos, está aí porque Deus te ama. Deus quer você caminhando de cabeça erguida. E profetizando. Se não tem nada no seu armário, profetiza. Vai ter em nome de Jesus. Vai buscar Deus, vai buscar a palavra. Porque o que salva nós não são placas de igreja. Mas é a nossa fé com Cristo Jesus. É o nosso coração limpo. A nossa mente em comunhão com o Senhor, na intimidade com Deus em todo o tempo. Pode estar dando risada, pode estar sorrindo, comendo a melhor comida, mas se você não estiver ligado com Deus, é coisa momentânea. Mas se você estiver ligado com Deus, Ele te livra do laço da morte. Ele te livra do perigo. Ele te livra das emboscadas, da artimanha do inimigo que está se andando nesse mundo aí. Buscar as coisas que é do céu. Em nome de Jesus. Buscai a palavra de Deus. Guarda ela no coração. Senhor, o Senhor mandou Ezequiel profetizar. E pela tua santa e fiel palavra eu profetizo na minha vida que não vai continuar mais desse jeito. Em nome de Jesus, me dê força para caminhar. E o Senhor vai fazer. Porque Ele é maravilhoso. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus?
Querido Deus, amado Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que estiver escutando, Senhor, esse vídeo, essa palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, e que ela venha, Senhor, sentir desejo de ler e entender que aquilo que é impossível para ela, ou por qualquer situação que ela esteja precisando, é possível, Senhor. E que ela venha aceitar o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida. Em nome de Jesus, que os dias são difíceis, não estão fáceis, Senhor. Mas o Senhor estará conosco todos os dias, foi isso que o Senhor falou quando o Senhor subiu aos céus. E deixará o Espírito do Senhor conosco para nos guiar na face da terra. No nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor, aonde ninguém entra, Pai. Opera, Senhor, milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Em nome de Jesus. E que ela venha andar de cabeça erguida, não baixa. E o que estiver faltando na casa, seja alimento, seja espiritual ou seja material, Pai, venha suprir, Senhor, porque o céu tem tudo para nos dar. E aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta abre. Então, meu Pai, seca os teus filhos na terra, em nome de Jesus, desde o pequenininho até o mais idoso. Em nome de Jesus, o órfão, a viúva, solitária, abatido, as crianças, os jovens e adolescentes, a família, Senhor, abençoa, dá estrutura. Em nome de Jesus, Pai, confirma as obras, Senhor, nas nossas mãos. E que eles venham, Senhor, ser aquele exército, como Ezequiel profetizou naquela visão, Pai. Em nome de Jesus. E que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba o abraço de Deus, do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado.